Nesse vídeo, nós vamos estudar o problema de Kepler, que é um dos problemas mais importantes de mecânica. Esse vídeo vai ser um vídeo matematicamente um pouco mais técnico, e aí, o próximo vídeo, a gente vai fazer uma discussão mais física da solução do problema de Kepler. O problema de Kepler se insere no contexto de forças centrais, que nós viemos estudando nos últimos vídeos. Então, a ideia de uma força central é que existe um ponto chamado centro de força, tal que para todo ponto do P do espaço que você pegue, a força que vai atuar na partícula nesse ponto P aponta ou em direção ao centro de força, caso uma força central atrativa, ou na direção exatamente oposta, que seria o caso repulsivo, mas o importante é que a força está sempre nessa reta que liga o ponto P ao chamado centro de força. E a gente viu que forças centrais são muito especiais, porque elas têm como consequência leis de conservação. Então, o momento angular é conservado quando uma partícula se move na presença de uma força central. Lembrando que esse momento angular é sempre calculado com relação ao centro de força, que decorre do fato de que, tomando o centro de força aqui na origem, né, o torque vai ser sempre zero, realizado pela força central, e aí o momento angular se conserva. E a gente demonstrou também que a energia se conserva, lembrando que a nossa definição de força central, a gente está requerendo aqui que a força tenha simetria esférica, então ela seja dependente só da distância que você está do centro de força e não da direção. E nessas condições a gente tem essa lei de conservação adicional aqui, que é a conservação de energia, que permite, como a gente viu nos últimos vídeos, transformar esse problema daqui em dois problemas unidimensionais. Na prática, a conservação do momento angular significa que você tem um plano no qual a órbita se processa, e isso já faz o problema ser bidimensional. E aí, além disso, por causa dessas leis de conservação, a gente pode primeiro resolver um problema que é puramente radial e depois resolver um problema angular. Mas na realidade, o que a gente mostrou no último vídeo foi que se a gente está interessado em obter a trajetória da partícula, a gente não precisa encontrar as dependências temporais, que inclusive em geral são bem complicadas. Muitas vezes a gente está interessado só na órbita aqui, só na trajetória que a partícula segue, e aí a gente demonstrou essa equação daqui, que vale para qualquer potencial central, qualquer força central. Então, a força central ela é conservativa, então tem uma energia potencial associada a ela. A gente viu que para transformar o problema num problema unidimensional, a gente precisa desse chamado potencial efetivo, que além do potencial associada à força central, tem a barreira centrífuga, a gente viu a interpretação física desse termo. E aí, o fato é que uma vez que a gente tem essa lei de conservação que transformou essa equação numa equação que envolve apenas o Rzinho, a gente pode escrever esse R ponto em termos do dr dθ. Peço para vocês verem a aula passada, né, o vídeo passado, para essa discussão. E o fato é que dessa maneira a gente conseguiu chegar nessa equação daqui. Então, para esse vídeo, qual é a ideia nossa? É que agora, se você coloca o U efetivo, para cada U efetivo, você é capaz de calcular a trajetória. E a gente vai querer fazer isso num dos casos de mais interesse na mecânica, que é quando esse é o potencial efetivo correspondente ao problema de Kepler. Então, o problema de Kepler, ele corresponde a uma força, né, que vocês já viram bastante em Física 1, que é quando a força é proporcional, né, a 1 sobre r ao quadrado, ao inverso do quadrado da distância, tá? E esse caso ele cobre gravitação, ele cobre eletrostática. A gente aqui está impondo que esse alfa seja positivo. Quando o alfa é positivo, isso significa que a força aponta em direção ao centro de forças. Então, é uma força atrativa, como é o caso gravitacional. No caso da eletrostática, a gente poderia ter um alfa negativo. Mas aqui a gente vai estar, sobretudo, realmente pensando no caso em que o alfa é positivo, tá? Nessa solução. Depois eu vou brevemente comentar algumas coisas com relação ao caso em que o alfa pode ter qualquer sinal, tá? Mas então, do ponto de vista prático, é o seguinte: essa força é super importante, ela aparece demais em gravitação, em eletromagnetismo, e o nosso interesse aqui é
Dada essa força, a gente consegue associar, encontrar o potencial, que também vocês em geral fazem até em física 1, no caso da força gravitacional, que vai ser menos alfa sobre R, tá? E aí, tendo o potencial, a gente encontra o potencial efetivo, joga aqui, gira a manivela, é uma manivela enrolada, porque é uma conta chata, mas você aí tem as trajetórias. Então, peço para vocês pausarem o vídeo, verificarem se todas essas definições estão legais, se vocês relembram que o de R realmente vai ser menos alfa sobre R, quando a força é 1 sobre R quadrado. Peço para vocês demonstrarem isso. Qualquer dúvida, levem para a nossa aula. No fundo, qualquer dúvida, peço para vocês olharem o nosso vídeo de forças conservativas. A gente mostrou a partir do conhecimento do F como constrói o U. E quem quiser pode verificar direto, de fato, que se você calcular menos o gradiente desse potencial, você obtém essa força aqui de cima. Mas enfim, então, qual é a ideia toda? A ideia é jogar aqui dentro agora o potencial que a gente conhece para o caso gravitacional e obter a equação para a trajetória. Essa é uma conta longa, é uma conta tecnicamente que impõe certos desafios. Então, o meu objetivo aqui vai ser fazer essa conta em todo detalhe. Então, vai ser um vídeo meio técnico, mas a resposta tem muita física. Só que aí, até para não ficar um vídeo muito longo, a parte da interpretação física do resultado eu vou deixar para o próximo vídeo. Antes da gente começar a fazer a conta, vamos analisar graficamente o resultado, quer dizer, o resultado não, o potencial efetivo, e aí a gente vê o seguinte, quer dizer, esse potencial efetivo, ele é a soma sempre de uma barreira centrífuga com o potencial correspondente à força em questão, que no caso é esse menos alfa sobre R, e a gente está supondo alfa positivo. Então, para longas distâncias, você vê que a barreira centrífuga cai com R ao quadrado, e o potencial U cai mais lentamente. Então, para longas distâncias, esse cara domina. Então, a gente vai ter basicamente o gráfico do menos 1 sobre R, que é o gráfico aqui de um potencial atrativo, né? Lembra que a força vai sempre apontar para valores de menor energia. E, por outro lado, quando você está próximo, aí esse potencial efetivo aqui domina e gera uma barreira que você não consegue ultrapassar. Então, desde que o L seja diferente de zero, e a gente vai estar supondo isso no nosso vídeo inteiro, tá? Porque, inclusive, para demonstrar essa equação, a gente usou que o L é diferente de zero. Nessa situação, você vê que você não consegue nunca chegar no centro de força, você nunca cai no Sol, tá? Por mais que a força seja atrativa. A gente já discutiu um pouco na interpretação disso em vídeos anteriores, quando a gente discutiu o potencial efetivo, e a gente vê que, no fundo, a nossa órbita ela vai depender qualitativamente da energia, né? Então, se tiver energia positiva, você, ainda que comece indo em direção ao Sol, se aproximando do Sol, você chega numa distância mínima e depois você vai para o infinito, você vai embora. Claro que na prática não vai acontecer, que você, enfim, interage com outros planetas, vão ter outras coisas. Mas se a força for perfeitamente 1 sobre R2, você vai para o infinito e pronto. Se a energia for negativa, aí você vai ficar orbitando o Sol entre uma distância mínima e uma distância máxima. Ou, enfim, orbitando o centro de força, né? Seja ele o Sol ou não. Então aqui a gente já tem qualitativamente o comportamento. Outra coisa que a gente também sempre enfatizou ao longo do curso, sempre buscar os adimensionais físicos interessantes. Então, quer dizer, aqui você vê que a órbita ela vai depender da energia, do momento angular, da massa e desse alfa, que é essa constante que vai estar ligada com a força, né? Com a forma da força. Se for gravitação, é uma expressão, se for eletrostática é outra. E o adimensional que você consegue montar com eles é dessa forma. Esse 2 aqui está por razões de conveniência futura. Mas pausem o vídeo, verifiquem que essa grandeza é adimensional. Ele é o único adimensional que a gente consegue montar com essas constantes L, M, E e alfa, que são os que aparecem aqui na dinâmica do problema. E então, na verdade, a central, a gente já pode antecipar isso desde agora. E, de fato, quer dizer, a gente vê que o sinal do E regula se essa constante é positiva ou negativa, que vai determinar se
a órbita é aberta, ou seja, se a órbita é ilimitada ou se ela é limitada. E o valor desse adimensional, como a gente vai ver, vai ser bem importante. A gente já pode antecipar a resposta, vocês já ouviram, né? Que as órbitas dos planetas são elipses. Então esse cara vai estar ligado com a excentricidade no final da conta dessa elipse. A gente vai ver isso lá na frente. Mas só para dizer que, assim, desde agora a gente já vê que esse cara vai desempenhar um papel importante só olhando por análise dimensional. E é interessante notar que esse adimensional ele tem que ser maior do que ou igual a 1. A menos 1, desculpa. Por isso que eu botei esse 2 aqui, senão ia ficar maior do que ou igual a menos meio, ficar mais bonitinho assim. E isso pode ser verificado que nota que tem uma energia mínima aqui, que é o E0. Você não tem como ter uma energia menor do que essa, é impossível, tá? Porque sua energia cinética teria que ficar negativa. E aí, verifiquem, pausem o vídeo, calculem esse E0. A gente fez esse cálculo em vídeos passados. Vejam se está tudo ok e mostrem que esse π tem que ser maior do que ou igual a menos 1, tá? A gente vai usar isso daqui a pouco. Agora, quer dizer, substituindo a expressão por potencial efetivo dentro da expressão que a gente tinha no slide anterior, a gente fica com esse integrando. E aí, essa é a integral que a gente vai ter que fazer. Antes da gente começar a lutar com a integral, é interessante a gente estabelecer uma convenção. Então, eu estou definindo aqui o θ0 como sendo zero, tá? E dizendo que o meu ângulo zero, então, ele corresponde aqui a esse limite inferior da integral, que eu estou escolhendo como sendo o ponto de mínima abordagem. Ou seja, o ponto mais próximo do centro de força. Nota que esse ponto existe tanto para órbitas aqui com energia negativa quanto positiva. Você tem sempre um ponto, que é o ponto de mínima aproximação, que aqui, nesse caso, é o RP, e para energia E2 é o R2. Estou denotando esse ponto por RP, tá? E só para já ter uma referência geométrica, uma definição geométrica conveniente para quem que eu vou chamar de θ0 igual a zero. Isso não é necessário. Quem quiser fazer a conta botando aqui uma constante qualquer, pode deixar para interpretar no final. Assim que está no livro texto, inclusive. Se vocês preferirem, podem fazer assim a conta e não se preocupar com esse limite da integral até o final. Mas eu vou mostrar aqui esse outro jeito de fazer, que eu acho que também leva umas discussões legaisinhas, tá? Mas por enquanto nem se preocupem muito com os limites, mais na frente eu vou fazer alguns comentários sobre isso. Mas o ponto é, a gente tem que achar um jeito de resolver essa integração, e esse integrando é feio. Nota que aparece aqui 1 sobre r' quadrado, 1 sobre r'. Aí aqui, quer dizer, fora da raiz tem aqui também 1 sobre r' quadrado. Então, é conveniente a gente definir uma nova variável que seja proporcional a 1 sobre r. Aqui, por conveniência, estou botando esse u como sendo L sobre r, mas a matemática vai mudar muito pouco se você, em vez do Lzinho, definisse o u como sendo só 1 sobre r, tanto faz. E isso a gente vai ver que esse tipo de mudança de variável é muito conveniente para todos os problemas com força central. E a gente vai explorar isso bastante em outros vídeos, tá? Essa é a primeira vez que a gente vê essa transformação, mas é uma transformação que é sempre muito importante no contexto de órbitas sob ação de forças centrais. Em termos desse U, nota que o du vai ser 1 menos L sobre R2 dr. E aí, se você... Aqui era para ser linha, desculpa. Mas aí se você pegar agora isso aqui e substituir aqui, você vai ficar com uma integral em termos de U, que é basicamente dessa forma. Pausem o vídeo, verifiquem se está tudo ok. E aí, esse UP agora vai ser o ponto mais próximo do centro em termos da coordenada U, tá? E aqui o U de θ, que é quem eu quero descobrir. Se eu achar o U de θ, então eu sei quem é o R de θ. Basta usar essa relação aqui. Aqui eu só reescrevi a conta que estava no slide anterior. E nota que aqui dentro, então, agora, o que sobrou é um cara que envolve U e U ao quadrado. Então, vai facilitar muito a nossa vida a gente completar os quadrados aqui. E isso pode ser feito notando o seguinte, quer dizer, pausem o vídeo e verifiquem esse cálculo que está aqui. Só estou escrevendo esse U como sendo um quadrado perfeito, e aí sobrou alguma coisa que eu tenho que descontar aqui. Verifiquem essa conta.
E aí, isso aqui, de novo, está aparecendo demais esse M alfa sobre L, então isso mostra que é conveniente eu definir uma nova constante, que eu vou chamar de casinho, que é M alfa sobre L, tá? Em termos dessa nova constante, vocês podem verificar que a integral agora ficou dada por essa expressão, U é minha variável de integração. Então aqui agora está ficando tudo, tá ficando um pouco mais bonitinho, né? E a gente ainda pode facilitar a nossa vida, porque a gente pode botar aqui o k ao quadrado evidência e ficar aqui dentro desse parênteses com essa expressão. Vocês podem verificar que se você substituir a expressão do casinho aqui dentro, esse cara que aparece aqui é exatamente o adimensional que a gente já tinha antecipado, que ele desempenhar um papel super importante. E aí a gente define o que está aqui dentro do parênteses como sendo epsilon ao quadrado. Epsilon é a letra que geralmente a gente usa para essa variável. Nota que eu posso chamar esse cara de alguém ao quadrado porque ele é positivo. Isso aqui essencialmente é 1 mais π. E o π é maior do que ou igual a menos 1, que a gente já havia antecipado. Então a gente vê que realmente aquilo que a gente tinha antecipado para a análise dimensional aparece. E esse epsilon, no fundo, é que vai fazer o papel lá geométrico da excentricidade, que a gente vai ver mais lá para frente, mas já aparece aqui como uma variável natural para a gente definir, no sentido que, eu digo natural, no sentido de que deixa a expressão menos feia. Em termos do k e do epsilon, pausem o vídeo, substituam aqui, façam a conta e vejam como a expressão fica bem mais amigávelzinha do que a gente tinha no início. Então, agora a gente está no ponto de buscar realmente a integral, ou seja, a gente já massageou bastante o integrando, agora a gente pode tentar buscar aí qual é a solução para essa integral. Mas antes, uma última mudança de variável que essa equação sugere, só reescrevi a equação que estava anteriormente. Então, nota que aqui a gente tem uma constante ao quadrado menos a nossa variável de interesse, está aqui dentro de um quadrado perfeito. Então, quer dizer, lembra que se de alguma maneira essa diferença corresponder a um cosseno, lembra que 1 menos cosseno ao quadrado de um ângulo qualquer vai ser seno ao quadrado desse ângulo, né? Então, isso daqui está sugerindo eu buscar definir esse cara como ligado a um cosseno. Só que aqui não é 1, né? Então, na realidade, você vê que é conveniente você definir esse U menos K como sendo um K epsilon cosseno de φ. De φ é um ângulo, de maneira que, em termos dessa variável, vocês podem mostrar, pausem o vídeo, façam um cálculo, você vai ver que vai cortar tudo, porque aqui embaixo vai ficar essencialmente um seno do φ, mas aí o jacobiano, né, o du ele vai ser menos K epsilon seno de φ, então vai cortar o seno em cima e embaixo, e você vai realmente, quer dizer, a mudança de variável foi tão boa que a gente ficou com o integrando dos sonhos. A gente vai ter que integrar 1, né? Que é um cara que a gente sabe integrar bem. E aí toda a nossa dificuldade agora migrou para os limites de integração, que ficaram um pouco estranhinhos, né? Mas a integral agora ficou imediata. Só os limites que a gente vai ter que se preocupar. Mas a integral de 1 a gente sabe que é o próprio φ, né? Vai ser o φ tomado nos extremos. E aí, pela nossa própria definição do φ, se você inverter, você vê que esse extremo daqui, o U de θ, ele vai ser, ou seja, o φ que corresponde a ele, vai ser o cosseno a menos 1 de, bota aqui no lugar do U, você bota o U de θ, então vai ser o arco cosseno de U de θ menos K sobre K epsilon. Então, isso aqui é o limite da integral, tá? No fundo, aqui já está tudo que a gente queria. Como eu disse, quem quiser pode pensar que essa constante aqui de baixo é uma constante qualquer e chamar isso aqui de um φ0 e pronto, e não importa. E depois no final interpretar geometricamente. Quem achar mais simples fazer assim, pode. Mas eu vou mostrar que a escolha que a gente fez do P bonitinha de fato, porque tomando o limite, escolhendo θ igual a 0 como sendo o ponto mais próximo do centro de força, como sendo o pericentro, né? A gente tem que essa constante aqui ela já sai sendo 0. Então aqui já fica 0. Tá? Mas, novamente, quem não tiver
preferir tratar isso como uma constante por enquanto, pode tratar, não vai fazer... não é o mais importante. Mas eu vou mostrar para vocês que esse cara daqui de fato é zero. Como é que a gente determina quem é esse RP aqui? Porque sabendo o RP, a gente sabe o P, que a gente sabe como o U se relaciona com R. E sabendo o UP, a gente sabe quem é o φ correspondente a ele, que a gente sabe como o U se relaciona com o φ. Então a ideia é que nota que o RP ele corresponde ao ponto mais próximo do centro de força. É a situação na qual a energia ela é exatamente igual à energia potencial efetiva. Ou seja, é a situação no qual o R ponto é zero. Então a energia cinética nesse problema efetivo unidimensional é zero. A energia cinética de verdade não é zero, porque lembra que sempre tem ali a velocidade angular, que nunca anula por conservação de momento angular. Então, essa energia potencial efetiva, lembra que a interpretação física é justamente essa. Além do potencial da força, você tem a barreira centrífuga, que fisicamente corresponde ali à energia cinética correspondente à velocidade de rotação ali, né? Em coordenadas polares. Então, enfim, mas a gente sabe que nesse ponto RP, então, o E vai ser igual ao UF, a energia potencial efetiva, nesse ponto. Então, eu posso escrever isso aqui. Tá? E aí, substituindo a expressão para energia potencial efetiva, você tem aqui a equação que te permite encontrar o RP, e é mais fácil aqui justamente a gente já escrever em termos do U, a gente quer o UP no fundo. Então a gente fica aqui com uma equação de segundo grau, né? Ou seja, as raízes dessa equação vão te permitir achar o UP. Nota que, em princípio, se você tiver energia negativa, a gente sabe que vai ter que ter duas raízes. E energia positiva vai ter uma só mesmo, que seria já o UP. Mas, independente disso, nota que o UP vai corresponder à maior das raízes. Porque o RP é o ponto mais próximo do centro. E o U é o inverso do R. Então, a gente vai ter que pegar a maior das raízes. Pausem o vídeo, façam esse cálculo. É um cálculo importante de saber fazer. E aí, vocês vão descobrir que pegando essa equação de segundo grau, encontrando as raízes e pegando a maior delas, você vai ver que o P é K mais KY. Tá? E quando você substitui aqui, você vai ver então que o φ tem que ser zero. Então você descobre esse limite inferior de integração. Então, como eu estou dizendo, só para fazer aqui um resumo, quem quiser pode tratar isso aqui como uma constante qualquer. No final, acha a equação de órbita, interpreta geometricamente a equação de órbita e escolhe ali qual é a constante mais conveniente que você queira. Mas, independente disso, esse cálculo ele é interessante porque ele fez a gente também revisar várias propriedades importantes aí de potencial efetivo e de ponto de retorno e tal, que vale a pena olhar essas contas aí em detalhe, por isso que eu coloquei, tá? Mas enfim, independente disso, o ponto mais importante realmente para achar as equações de órbita é ver que o integrando fica 1 com essas mudanças todas de variáveis que a gente fez e que o limite superior da integração, que é o que vai estar ligado justamente com a órbita, o limite superior de integração assume essa forma. Com essas duas coisas você já consegue resolver o problema e vamos voltar a isso nos slides finais do vídeo. Ou seja, resolvendo essa integral, pausem o vídeo, demonstrem que a expressão é essa daqui, tá? Então agora, se eu tomar cosseno dos dois lados, eu isolo o U. O U fica dado por essa expressão daqui, tá? Em termos de θ. Então, quando você usa a expressão do R em termos de U, você descobre a expressão da órbita. O R como função do θ, ele está aqui dentro. Como você já deve ter ouvido falar, essas equações elas correspondem a cônicas. Então, se a energia for negativa, vai ser uma elipse. Se a energia for positiva, vai ser em geral uma hipérbole. E tem também a parábola e o círculo aí como casos particulares. Mas a gente vai ver toda essa interpretação geométrica e mais física no próximo vídeo. O objetivo desse vídeo foi demonstrar que realmente a gente, matematicamente, usando que a energia potencial é 1 sobre R, a órbita necessariamente é dessa forma. Já está aqui dentro toda a física, só que realmente agora a gente vai ter que fazer essa leitura, que é a parte mais até interessante, importante, e que a gente vai fazer no próximo vídeo, tá? Então com esse comentário eu encerro esse vídeo.